Olá, boa noite. Boa noite, como é que vocês estão? Aqui é a Marcela, eu sou professora da Faculdade de São Luís de França. Essa é uma live que a gente está fazendo, parte de uma sequência de lives da Faculdade de São Luís durante a pandemia, toda quarta-feira, uma temática diferente, onde a gente, professora da faculdade, junto com outros profissionais, ou mesmo professoras da faculdade, dividindo uma mesma temática, trazemos informação e conhecimento para quem se interessa, para quem quer buscar informação nessa quarentena, e conhecimento, tá certo? E aí, o tema de hoje, violência doméstica durante a pandemia, a violência contra a mulher durante a pandemia, e eu trago uma convidada super especial, com quem eu já trabalho há alguns anos, e quem eu adoro, deixa bem claro hoje aqui nesse vídeo, que é a psicóloga Sabrina Duarte. Como é que você está, Sabrina? Oi, Marcela, tudo bem? Graças a Deus, tudo bem, né? Com saúde, que é o mais Que é o... importante. Muito bem. Eu aqui vou falar um pouco quem é a Sabrina, para que a gente comece um bate-papo com ela. E aí, você que acompanha a gente no YouTube, pode deixar seus comentários no chat, pode trazer suas perguntas que a gente vai lendo e vai esclarecendo, tá certo? Então, a Sabrina Duarte Queria Cardoso, ela é... registrar, viu, Diga. Marcela? Hã? Queria registrar a satisfação estar aqui. Que é sempre conversar com você, é sempre um prazer, é uma satisfação. A gente sempre troca ideias muito de crescimento, de, de, de crescimento profissional, e é sempre muito bom. E a convite da Faculdade São Luís de França é mais um prazer. Então, muito obrigada pelo convite, viu? Eu agradeço demais. Ah, que bom. Aí eu vou lhe chamar várias vezes, então. Eu vou chamar várias vezes. Já veio ano passado, não foi dar uma palestra muito bacana, lá na unidade Getúlio Vargas, presencialmente arrasou na palestra, e hoje aqui está nessa live para ajudar a gente a conhecer mais, cada vez mais, sobre violência contra a mulher e direitos da mulher, né, Sabrina? Com certeza. Oh, que bom. Então, a Sabrina Duarte Cardoso, ela é psicóloga, ela exerce a atividade de psicologia jurídica no Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. Ela tem uma vasta experiência na área de violência doméstica e familiar contra a mulher. Ela desenvolve projetos e ações atualmente na Coordenadoria da Mulher do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. Já trabalhou no setor de perícias, na Vara da Infância e Juventude e no Juizado de Violência Doméstica contra a Mulher. Desenvolve oficinas, palestras e capacitação sobre violência doméstica contra a mulher. E aí a gente está aqui para bater esse papo, para conversar, tirar algumas dúvidas, algumas questões que eu acredito que permeia a mente de muita gente. Violência doméstica é um tema, às vezes, um tabu, né? A gente não fala muito sobre isso, não reconhece que passa por esse problema. E aí a Sabrina, especialista, trabalha com isso já há vários anos, vai ajudar a gente a entender esse processo. Não é não, Sá? Tudo bem. Então, Sabrina, existem dados que saíram agora em junho desse ano de 2020. É isso aí. Muitas vezes você acha que a violência doméstica é um problema privado, né? A gente não pode trazer a público justamente porque é um problema privado, né? E cada vez mais a gente percebe o contrário, que é um problema de todas nós, né? De todos e todas. É um problema social mesmo, é isso mesmo. Então, o que eu queria saber de ti, e aí confirmar esses dados com você, saiu em junho uma pesquisa que 40% houve um aumento durante a pandemia, especialmente no mês de abril. Houve um aumento de 40% nas denúncias de violência doméstica pelo Disque 180, o 180, tá certo? Marcela? Deixando... Oi. Consegue me ouvir?
Consegue? Sim. Oi, gente, a Sabrina caiu, a conexão caiu. A gente vai esperar ela voltar, tá certo? Enquanto isso, eu vou informando para vocês, né, os dados que a gente encontrou, que são dados muito sérios, né, que apontam que houve um aumento, né, de violência doméstica durante a pandemia, tá certo? Essa era a proposta que eu ia trazer para ela, e a gente vai aguardar, né, a conexão dela melhorar e ela subir aqui no live, na live com a gente, tá certo? Então, ó, a Sabrina está voltando já. Olá, de volta! Ok. Coisas do online. Exatamente. É como se fosse presencial, seria o trânsito, sabe? Aí, como é online, é a internet. Então, Continua, vamos Marcela. Você estava falando do Disque 180, do aumento das ligações para o 180. perfeito, das denúncias. Só que esse dado ele não se confirma junto à Secretaria de Segurança Pública, né? Como se os dados oficiais da polícia não batessem, como se não houvesse um aumento, porque talvez não tenha se formalizado essa denúncia perante as autoridades, tá? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. É isso mesmo? As denúncias e os casos de violência doméstica aumentaram de fato? E, assim, qual seria o principal fator, né, de crescimento dessa violência doméstica durante o isolamento? Acredita, Marcela, que ocorreu sim o aumento da violência doméstica, né? Porém, essa mulher, infelizmente, ela não está tendo acesso, né, à delegacia, às autoridades, né, a um 190. Então, muitas vezes ocorrem as denúncias via 180 porque é mais fácil o acesso ao telefone, né, ou de um vizinho fazer essa denúncia, um parente fazer essa denúncia, do que a mulher se dirigir até a delegacia. Então, a gente percebe que há uma subnotificação aí, que as mulheres não estão chegando à delegacia, até por causa do isolamento social. Muitas vezes a vítima, essa mulher que está sendo agredida, está isolada junto com o autor de violência, né? Então, dificilmente ela consegue chegar até a delegacia. E aí está chegando ao 180, e aí o que a gente percebe? Aumento do número lá na denúncia no 180, diminuição do número nas delegacias, e aumento do feminicídio, infelizmente, né? Então, essa violência está galopando muito mais rapidamente do que antes e chegando ao feminicídio muito mais rapidamente que antes. Isso, claro, o isolamento social e outras coisas, como o maior índice de alcoolismo, né? Até a dificuldade dos órgãos de apoio chegarem a essa mulher, com certeza, agravam essa situação, né? Sem dúvida. Entendi. Infelizmente. Então as denúncias, elas de fato revelam, trazem dados mais próximos da realidade do que os dados oficiais da segurança pública. Sem dúvida, sem dúvida. É uma constatação, a rede de assistência a essa mulher conversando já chegou, né, a essa conclusão, né? A gente tem feito a coordenadoria da mulher, né, a equipe da coordenadoria da mulher como um todo fez 2 fóruns durante agora essa pandemia, e alguns relatos surgem em relação a isso, realmente a dificuldade de acesso dessa mulher, não que a delegacia não esteja lá aberta 24 horas, mas para essa mulher sair de casa, muitas vezes estando reclusa com esse autor de violência, é muito mais difícil. Entendi. É difícil, né? São dados duros, para mim são dados muito duros, né? Porque a violência, você está dentro de casa, né? Tipo, a gente é colocado dentro de casa para se proteger de um mal, que é um vírus que mata, e aí dentro de casa existe seu problema. E aí é tipo, o que fazer, né? Você não pode sair e ficar, né? Se correr o bicho pega, uma pandemia. É uma pandemia dentro da pandemia, né? A gente costuma dizer que a violência doméstica é mais uma pandemia nesse momento, infelizmente.
Porque cresce em todo mundo, né? Eu estava lendo também que não é um caso isolado de países de terceiro mundo, como nos países de primeiro mundo, né? Nos mais desenvolvidos, esses casos também subiram, né? As denúncias aumentaram também. Sim, sim, sim. Inclusive, assim, em países que talvez não ecloda tanto a violência doméstica, ela eclode, claro, e ela aumenta, claro, mas surgem, por exemplo, aumento de divórcios, né? A gente pode ver que lá na China aumentou, aqui também no Brasil já aumentou o número de divórcios nesse período, justamente por causa desses conflitos que surgem dentro de casa, né? Que tomam uma proporção menor ou maior. É interessante, até falando disso, por isso que há algumas campanhas, algumas alternativas que os órgãos estão criando como um todo, né? Recentemente, a Associação Brasileira de Magistrados com o CNJ lançou a campanha, não sei se você já deve ter ouvido falar, Sinal Vermelho, né? Que a mulher, para que a mulher, a gente sabe que nesse período de pandemia, onde é que as mulheres ainda estão conseguindo ir, essas mulheres que são violentadas? À farmácia e ao supermercado. Ainda são dois locais que essas mulheres ainda frequentam, né? Seja com o autor de violência ou não. E aí essa é orientada, né? A gente tem divulgado, né? Todo o país tem se divulgado a colocar um X vermelho na mão e mostrar para a pessoa da farmácia, né? Quando ela mostra, algumas farmácias, né, principalmente as grandes redes, estão orientadas já a como proceder. Né? A gente já teve reunião lá da coordenadoria, a doutora Rosa Geane, que é a nossa juíza coordenadora, já fez reunião, né, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, sobre essa temática. Né? Com as farmácias, a gente tem fechado alguns convênios com as farmácias menores, e as grandes redes, como Pague Menos, Extra Farma, Drogazil, já estão sabendo nacionalmente da campanha. Então, são alternativas. Hoje é interessante que eu estava no supermercado, né, e aí vale a pena dizer, porque é uma boa iniciativa, a gente tem que dizer, né, no açaí, e na fonia do supermercado, eles disseram, olha, a mulher vítima de violência agora pode procurar ajuda no nosso aplicativo, tem um botão, eu até fiquei curiosa para depois entrar e conhecer, mas ela pode clicar lá nesse botão no aplicativo e pedir ajuda. Achei super interessante. Então, um supermercado, né, uma iniciativa de um supermercado. Então, tem algumas alternativas que estão se criando para tentar ajudar essa mulher, porque como ela não consegue chegar até nós, né, rede de proteção, a gente tem que dar um jeito de chegar até ela, né? Eu estava vendo que uma empresa, não sei se foi a Avon, mas uma empresa de cosméticos estava com um sistema no Instagram, tipo, faça um curso de maquiagem para esconder manchinhas e marcas. E aí, quando a pessoa clicava no post ou no link, era direcionada a um site para fazer uma denúncia. Então, tipo, a denúncia era feita a partir de um botão, como se você fosse se inscrever num curso de maquiagem, né? E aí, eu vi essa criação dessa estratégia na rede social, achei sensacional, porque se o agressor estiver do lado, ele não vai se ligar que esconder manchinha, né, é uma mancha de tapa, né, de agressão. Perfeito, perfeito. O Instituto Avon é uma referência, né? E sempre com boas campanhas, com boas ideias e auxiliando a rede como um todo, dando nessa rede também para colaborar. Entendi. Então, os dados aumentaram, a guerra é dupla contra o coronavírus e contra a violência doméstica. Essa mulher está acuada, né, em cárcere privado com o agressor, com dificuldade de se colocar, né, de fazer a denúncia mesmo, né, da própria agressão que sofre. Como é que a gente pode... Só que existe uma contradição, né? A mulher que sofre violência, ela não se identifica como vítima, tá? A gente está aqui conversando sobre, mas certamente tem várias mulheres em casa que apanham, fazem parte de relacionamento abusivo e acham que isso é normal. E que o agressor, na verdade, é do temperamento dele. Ele é assim mesmo, sempre foi assim, ou então se tornou assim depois que casou, e isso é aceitável, né? Então, ela nunca parou para pensar que ela faz parte de um relacionamento abusivo e que ela poderia viver sem aquilo, né? Como a mulher pode se identificar como vítima de violência? Isso é importantíssimo ser tratado, né, Marcela? Porque muitas vezes, quando se vai tratar de violência doméstica contra a mulher,
se foca só na violência física, né? E a violência física é quando a violência já está muito tratada, quando já está lá na frente, né? E tem uma série de violências que surgem antes dessa, né? E surgem disfarçadas, né? Principalmente nos relacionamentos abusivos. A gente tem visto relacionamentos abusivos já entre os adolescentes, né? É aquele, que lindo, ele tem ciúmes de mim, ele quer cuidar de mim, isso é um cuidado dele. Eu tenho, toda vez que eu chego em casa, eu tenho que ligar para ele, avisando que eu cheguei, porque ele tem cuidado comigo, não é porque tem ciúmes, não é porque ele queira me controlar, é porque ele tem cuidado. Então, assim, essas violências, esse abuso no relacionamento, ele começa muito antes, né? Quando a gente vai ouvir a vítima de violência doméstica que chega ao judiciário, eu trabalhei um tempo na vara de violência doméstica contra a mulher, você vê o quanto ela foi violentada antes da violência física, ela não percebia. Entendi. A agressão emocional, né, psicológica, né, quantas vezes o fazer essa mulher ser diminuída, né, essa mulher se sentir inferiorizada, né, as palavras. Então começa daí, né, começa muito disfarçado, que ele tem cuidado, porque, né, e às vezes até dele fazer com que essa mulher ache que está sendo amada, né? É excesso de amor, é excesso de cuidado. E aí isso vai tomando uma proporção cada vez maior, né? Quando esse homem aí passa para a violência, para a agressão verbal, depois passa para realmente, foi só um empurrão, foi só um grito, e vai tomando proporções cada vez maior. É um ciclo de violência, né? A gente fala, e isso, pessoas já pesquisaram, na violência doméstica contra a mulher existe um ciclo, né? E esse ciclo, ele tem 3 fases, né? É a fase da tensão, é aquele momento que começa a haver a tensão entre esse homem e essa mulher, ou entre essas mulheres, porque a mulher também pode ser uma agressora, né? Pode ser uma relação homoafetiva. E em determinado momento, essa tensão passa para uma agressão, seja ela física, verbal, patrimonial, emocional, sexual. E depois costuma ocorrer, né, a fase que a gente chama de lua de mel. É quando esse agressor chega para essa mulher e diz: meu amor, me perdoe, eu te amo, você é a mulher da minha vida, isso nunca mais vai acontecer, né? Eu perdi a cabeça, eu bebi. E aí, com uma série de desculpas, ele pede para retomar aquela relação, para continuar aquela relação. E a mulher costuma perdoar, porque ela acredita, e se ela não acredita, ela deseja que esse homem seja aquele lá atrás que ela conheceu, né? Mas ele era maravilhoso no namoro, ele era muito romântico, né? Ele era muito querido, ele me fazia, né? Ele cuidava de mim. E aí, ela, com esse desejo, ela retoma essa relação. Mas quando essa agressão, aí, daqui a algum tempo, começa de novo. Aí começa a fase da tensão, da agressão, e nova lua de mel. E cada vez que esse ciclo roda, ele costuma acontecer de 2 formas. Ele costuma acontecer cada vez com maior agressividade. Então, a segunda agressão costuma ser pior que a primeira, a terceira costuma ser pior que a segunda, e assim por diante, né? E uma outra característica desse ciclo é que cada vez que ele roda, para a segunda fase, ele começa a acontecer cada vez em menor tempo. Então, se ele acontecia de ano em ano, ele passa a acontecer de 6 em 6 meses, depois de mês em mês, depois de semana em semana, e assim vai. Então, assim, a mulher precisa identificar essa violência para romper esse ciclo. Isso é fundamental, o rompimento desse ciclo. Entendi. É duro. Isso é baseado em estudos, né, que vocês fazem as duro e é partidas difícil. Sim. Isso é o que chega no tribunal? Isso não ficou claro para mim. Esses dados, você vê no seu trabalho cotidianamente? Conseguiu entender? Cotidianamente. É muito interessante. Infelizmente, o que aparece ao judiciário, o que aparece para a polícia, já é a pontinha do iceberg, né? Tem um monte ali de violência no dia a dia das mulheres que não é explicitada, que ninguém fala, né?
Se eu começar a falar aqui, você vai identificar várias pessoas que você conhece que são violentadas diariamente e não percebem, né? Uhum. É quando o marido diz, olha, eu só dou o dinheiro do supermercado se você fizer aquilo. É quando aquela pessoa que você conhece, o que o marido se apossou do cartão do Bolsa Família para beber no final de semana no bar. Isso tudo é violência, né? Mas é muito difícil identificar. Para essa mulher é muito difícil, né? Identificar isso quebra, às vezes, ciclos e ciclos e ciclos de relacionamentos fracassados. Porque muitas vezes a gente percebe que essa mulher, ela entra nesse relacionamento, né? Depois, por mais que ela consiga romper, às vezes ela entra em outro relacionamento muito semelhante. E entra em outro, e entra em outro, e entra em outro. Então, se ela não identifica o que está fazendo com que ela mantenha esses relacionamentos abusivos ou agressivos, vai ficar muito complicado. E ela muitas vezes vai ficar repetindo esses padrões de relacionamento, né? Sim, às vezes esses padrões Marcela, eu são estou falando um construídos tanto, viu? Você fica à vontade para me interromper. Tranquilo. É que eu acho isso que você está falando para mim é importante, porque é o tipo de coisa que eu ouço, né? Quando eu faço cursos de relacionamento abusivo, né, de violência doméstica, as afirmações que eu ouço são essas: professora, eu casei 2 vezes, 3 vezes, tive tantos namorados, hoje tenho mais de 40 anos, hoje tenho 50 anos de idade, é a primeira vez que eu percebo que eu sempre vivi relacionamentos abusivos, eu não tinha consciência, só hoje que eu, né? Então, é Tem uma um coisa que é livro importante. aqui, eu estou com ele aqui, deixa eu ver. Tem um livro que eu gosto de indicar, Marcela, que chama A Escolha do Cônjuge, olha ele aqui, ó. A Escolha do Cônjuge, né? Esse Sim. livro aqui, principalmente para psicólogo, ele é muito bom, porque é um livro psicanalista e que ele fala justamente isso, dessa repetição de padrão, né? E da importância de você identificar lá atrás que está essa criação desse padrão para poder romper com ele, né? Isso serve para as mulheres e isso serve também para esses homens autores de violência, né? Que a gente não chama de agressor, dificilmente a gente chama de agressor, né? Para justamente não estagnar essa condição, né? Mas então esses homens autores de violência, muitas vezes também estão repetindo padrões, né? Foi o caso, até a gente conversando um pouco antes aqui, falando de 2 homens que procuraram espontaneamente os grupos, né? Então, eles perceberam que eles estavam repetindo o padrão, né? Por que eu estou agredindo? Por que eu estou me relacionando com pessoas e que eu agrido essas pessoas sempre? Por mais que eu não deseje isso, o que está acontecendo? Então, esse homem também precisa identificar esse padrão, né? Sim. Isso me faz pensar que muitas vezes a gente repete o que aprendeu dentro de casa, né? Então, o que eu vi meu pai fazendo, minha mãe fazendo, meu avô fazendo, minha avó fazendo, eu meio que repito. Então, me pergunto se essa repetição do padrão do relacionamento repercute um padrão conhecido na infância, na história de vida. Eu acredito muito nisso. Eu acho assim, nem todos os casos de homens que violentam necessariamente viram pais violentando. Mas eu acredito muito que tem algo na história de vida desses sujeitos aí que eles precisam encontrar e que os fez se tornarem autores de violência ou vítimas de violência, né? Sejam fatores culturais, sejam fatores familiares, né? Sejam fatores pessoais, né? Individuais, mas que tem um conjunto de coisas aí que precisa ser percebido, que precisa ser identificado. Eu acredito muito nisso, Marcelo. Entendi. E aí, Sabrina, te chamei também para fazer parte dessa live. Gosto muito do trabalho que você desenvolve com esses grupos socioterapêuticos, já que você começou mesmo a falar, né, sobre essa possibilidade de mudança, né, de perfil, né, deixando claro que machismo não é uma coisa natural, né, violência não é uma coisa natural, é culturalmente aprendido, né, e que existe a possibilidade de você mudar mesmo, né, sua forma de pensar sobre relacionamento, sobre pessoa, sobre indivíduo e sobre mulher, né? Começar a ver a mulher como um ser de dignidade, né? Não como objeto, não como propriedade. E
Então, eu queria saber o que são esses grupos socioterapêuticos, né? Como foi que eles surgiram, qual o objetivo deles, né? Perfeito. Eu vou só abrir um parêntese, né? Esses grupos socioafetivos, grupos reflexivos, né? Tem várias denominações. Na verdade, hoje a gente tem, a minha experiência não é na condução dos grupos, mas muito mais na articulação para que eles aconteçam, lá na Coordenadoria da Mulher. Daí deixa eu abrir um parêntese para eu prestigiar, né, toda a equipe da Coordenadoria da Mulher, como não poderia deixar de ser, né? A Coordenadoria da Mulher, antes de eu falar dos grupos, é um setor do Tribunal de Justiça, né, ligado diretamente à presidência, onde tem uma equipe multidisciplinar, né? Nós somos formadas lá pela juíza coordenadora, que atualmente é a doutora Rosa Geane, né? E aí, que está, assim, com várias causas, e é um entusiasta da Casa da Mulher Brasileira, que, se Deus quiser, a gente vai ter aqui no Estado muito em breve. Ela está encampando esse pleito, né? E aí espero que a gente, né, tenha sucesso em breve. E aí tem a doutora Rosa Geane, né, que é magistrada, tem a Shirley, que é colega assistente social, que é com quem eu trabalho mais próxima, assim, todos os projetos da gente são feitos juntinhas. Que é uma né, e é muito legal, porque tem a visão dela que é muito diferente da minha, né? Minha formação é diferente, embora a gente seja da área de humanas, né? Mas ela tem uma visão que é muito complementar, né? E a minha é complementar dela, e aí está a riqueza do trabalho, né? Nós temos a Vânia, que a Vânia, ela é formada em psicologia e é técnica lá do tribunal, que contribui sobremaneira para o trabalho meio de Shirley. Tem a Marisa, que é assessora de doutora Rosa, que é o olhar do direito, né? Verdade. E tem Ednei, que também é uma técnica que nos auxilia lá. Então, essa equipe, todo o trabalho é feito por essa equipe. Então, não tem um trabalho que seja feito por uma só, né? É um conjunto de pessoas pensando esses trabalhos. E o grupo reflexivo, né? Os grupos reflexivos que estão lá no artigo 35 e 45 da Lei Maria da Penha, fala lá, né, dos centros de reeducação e reabilitação para homens autores de violência, seria uma estrutura física que deveria comportar esses grupos reflexivos, né, dentro do executivo, o ideal era esse, era um pleito desde 2012, né, quando a doutora Rosilda participou da primeira gestão, se eu posso falar, física da Coordenadoria da Mulher. E aí a gente já procurava onde é que esses grupos reflexivos têm que estar. E aí você pergunta, o que é esse grupo reflexivo, o grupo socioeducativo, né, Marcela? São grupos, né, para homens autores de violência. Grupos onde esses homens que foram autores de violência em algum momento vão ser encaminhados para esses grupos, e eles lá vão passar por um processo, né, de reflexão, de repensar suas ações, de possibilitar que eles façam de uma forma diferente, que eles atuem de uma forma diferente nas suas masculinidades, etc, etc. Então, em 2012, a gente começou a buscar onde é que esses grupos estariam localizados dentro do executivo, e aí a gente não achava, né? Ninguém assumiu a paternidade ou a maternidade dessa criança, chamada grupos reflexivos. E aí, uma faculdade aqui do nosso estado, né, em determinado momento, resolveu assumir essa paternidade, né, e adotou esse filho, né, e começou a fazer em 2015, em parceria com o Tribunal de Justiça, com a Coordenadoria da Mulher, né, e com o Juizado de Violência Doméstica contra a Mulher, começou a fazer os grupos reflexivos dentro desta faculdade, né. Um professor João Paulo assumiu, fez todo o projeto, e a gente, todo mundo junto, criou o projeto Viver Família, né, que na época era só Viver Melhor. E aí, o que possibilitou? Que a vara de violência ou a vara de execuções e penas alternativas, né, encaminhassem homens apenados, né, que foram julgados como culpados, né, ou então, em medida protetiva de urgência, também fossem encaminhados para esses grupos, né? E esses grupos acontecem o quê? São
11 encontros, um individual e 10 em grupo, né, onde eles vão refletir diversas ações, ou diversas questões, masculinidade, paternidade, machismo, patriarcado, Lei Maria da Penha, né? E é muito interessante, é muito interessante. Eu sou uma entusiasta dos grupos reflexivos porque a gente percebe o quanto a reincidência de fato diminui. E aí, claro, a gente não tem um dado de reincidência perfeito, porque aí a gente teria que acompanhar esses sujeitos por um tempo, mas a gente tem um dado que a gente chama de reincidência processual, né? Isso é, houve um novo processo, após ele concluir o grupo, houve ou não um novo processo com esse homem, isso é, ele reincidiu processualmente, né? E aí a gente pode ver, essa reincidência costuma girar entre 55% a 65% na literatura. E aí a gente percebe que essa reincidência diminui para 2,7% atualmente. Então, assim, esses homens não costumam reincidir, né? Isso assim, eu acho que é a solução, porque você age na causa do problema. Você para de olhar só para a consequência, que é a violência em si, e você começa a agir na causa do problema. Eu brinco dizendo que assim, você para de enxugar gelo. Porque, ok, você precisa dar uma assistência a essa mulher, você precisa ter uma delegacia, você precisa ter um judiciário, você precisa ter todos os órgãos de proteção, né, e de punição. Mas, se você só fica na punição, esse homem vai continuar reincidindo. Se não for com essa mulher, vai ser com outra, né? Então, e quando a gente percebe que age na causa do problema e bota esse homem para refletir e repensar suas ações, ele para de violentar mulheres, né? Muitas vezes. E aí dá certo. Então, atualmente é uma estratégia que deu muito certo, né? A gente expandiu, hoje esses homens são encaminhados também pelo município de Socorro, que é um município de forma relativa, isso é, população versus número de processos mais violento de Sergipe, né? É o que tem relativamente o maior número de processos de violência doméstica. Então, o doutor Marcel, que é o juiz da vara criminal, da primeira vara criminal de Socorro, você conhece, né? Coincidentemente, seu tio. Né? Por acaso é meu tio? Ele está encaminhando e está entusiasmadíssimo. Pois ele está entusiasmadíssimo com os grupos reflexivos e com o resultado desses grupos reflexivos. Então, ele está convencido de que isso dá certo, né? E aderiu e está encaminhando os homens, está assim, fazendo um trabalho de muita parceria com a gente. Então, a gente percebe que é um trabalho que a gente para de enxugar gelo, a gente vai agir na causa do problema e para de olhar somente para a consequência. Eu acho que esse é o segredo, sabe? Se a gente tiver momentos, espaços, onde a gente possa refletir com homens e possa repensar a atuação deles enquanto homens, eu acho que aí está o segredo, na educação e na reeducação. Desde eles pequenininhos, lá no maternal, lá no infantil, na alfabetização, até eles adultos, né, repensando suas atuações. Muito bacana, porque ouvindo a tua fala, eu ia falar, né, investir em educação, veja, né, é simples, sabe, porque faz bem assim, o mundo não tem jeito. Tem, cara. É um processo educativo em que você ensina as pessoas a viverem de uma outra forma, né? A história de vida de alguém ensinou que era daquele jeito. E aí você, num grupo de apoio mesmo, né? Num grupo reflexivo, você expande a coisa, faz as pessoas pensarem que podem viver diferente, né? E que aí, como você sinalizou, os dois indivíduos, né, que queriam parar de bater, ó, que coisa interessante. Não, eu não quero mais reincidir na violência. Eu quero fazer de outro jeito, eu não quero mais esse tipo de relacionamento. E vai lá aprender, né? E aí eu quero fazer essa relação dar certo, né? Pois é, né, cara? Eu quero fazer dar certo. E batendo não vai dar certo, né? Batendo eu tenho uma mulher chorosa, submissa, com medo, né, que se treme toda quando chega perto, uma mulher que para de comer, uma mulher que não dorme direito, uma mulher que está ali o tempo todo com algoz, né? O carrasco está do lado dela o tempo todo. Então, como é que eu vou amar meu carrasco? Só
né, por uma questão doentia quase. Sim. Então, eu E é acho interessante, Marcela, sobre esses grupos, é tão interessante, assim, eu nunca conduzi os grupos, né, isso vale se dizer aqui, que é difícil não estar a professora, tem a professora Ana Luísa hoje, que é nossa colega psicóloga, e que é ela que faz a condução desses grupos. E a professora conta, né, os alunos contam, e é muito rico, eles chegam extremamente resistentes. Eu não fiz nada, eu não sei por que eu estou aqui, eu não sou culpado, eu fui injustamente acusado, né? Ela queria, né, me botar atrás das grades, então eles chegam assim. Isso passam aí 2, 3 encontros. Quando começa o quarto encontro, em geral, eles começam a se desarmar e começam a ouvir mais e começam a parar, começam a diminuir a resistência e parar de acusar. Né? E quando chega aí o 9º, 10º encontro, ela conta, né, que eles já estão perguntando, e agora? Como é que a gente vai continuar? Eu já estou sentindo falta. Eu queria... Alguns homens, inclusive, têm pedido para continuar, como isso ocorre dentro de um centro de práticas de uma faculdade, eles têm pedido para continuar o processo individualmente. Né? E no último encontro, eles, por conta própria, costumam, muito frequentemente, organizar uma festinha, e fazem uma festinha, trocam telefones, criam uma vinculação, né? Então, é muito rico. Você olhar a transformação desses sujeitos em tão pouco tempo, aí assim, mas também é importante a gente ressaltar algumas coisas, né? Já aconteceram pesquisas que mostram que esse homem não necessariamente muda sua forma de pensar, né? Ele não muda, muitas vezes, o machismo, ele não muda, muitas vezes, sua forma de ver a violência. Porém, ele muda sua forma de atuar, ele muda o seu comportamento. Ele percebe que aquele comportamento não foi positivo, nem mesmo para ele. Então, que ele precisa se comportar de uma outra forma. Porque, obviamente, 10 encontros é muito pouco para que você possa, né, repensar toda a situação, muitas vezes, de vida. Né? Mas, pelo menos, para repensar o comportamento e fazer de uma forma diferente, a gente já está no lucro, né? Nossa. Veja, não há reincidência mais, né, do caso. E a pessoa muda o comportamento e ainda deseja permanecer. Veja, existe algo dentro dele que faz. Eu quero ficar. É lindo. Perfeito. Né? Mostra que houve uma mudança mesmo. Exatamente, exatamente. E aí, então, Sá, é muito bacana. O que eu queria saber é isso, assim. Como é que esse perfil é selecionado para esse grupo, né? Do tipo assim, o que faz, como é que ele chega lá, e se existe a possibilidade concreta de uma pessoa que não foi categorizada como agressor, né? Como você acabou de dizer. Existe essa iniciativa, né? Ele chega lá no grupo e pede, eu quero fazer parte do grupo, é assim que funciona? Como é que é esse processo de indicação, de seleção? Fala um pouco sobre isso. Pronto, dificilmente ocorre espontâneo, pode acontecer, já eu conto para você desses 2 casos, mas assim, geralmente é através do judiciário, né, até porque esse homem não pode ser encaminhado antes, né, eu não posso obrigar, inclusive esse homem vai compulsoriamente, né, ele não vai espontaneamente, é muito raro isso, infelizmente, né, até porque a percepção é muito complicada, de eu me perceber como agressor é muito difícil, né, e aí esse homem, geralmente, ele é sempre encaminhado pelo judiciário, o processo dos grupos reflexivos é esse, né, e ele pode ser encaminhado em 2 momentos do processo. Ele pode ser encaminhado na medida protetiva de urgência, que é quando essa mulher, por exemplo, faz a denúncia, ou alguém faz a denúncia, né, essa denúncia chega ao Ministério Público, o Ministério Público oferece a denúncia, chega lá e o juiz decreta a medida protetiva de urgência. Aí a gente sabe que tem um rol de medidas protetivas de urgência, por exemplo, tem aquele que a maioria das pessoas conhece, que o homem tem que ficar afastado, o autor de violência, a autora tem que ficar afastado a 200 metros da vítima, né, a 300 metros da vítima. Ou, por exemplo, se é um homem que tem porte de arma, suspende o porte de arma. Se é um profissional da segurança pública que usa a arma no trabalho, tem que devolver a arma. Então, podem ser N medidas protetivas. E uma das medidas que também pode ter
é a frequência desse autor de violência ou dessa autora de violência aos grupos reflexivos, né, aos grupos socioeducativos, né, ou como queiram chamar, né, mas esses grupos que fazem o sujeito refletir. Ou, se não for na medida protetiva de urgência, pode correr todo o trâmite processual, e no momento que esse homem é julgado culpado, né, pode acontecer a conversão da pena para pena alternativa. E aí a pena alternativa pode ser a frequência aos grupos reflexivos, né? Então e aí o processo dele só vai ser concluído, né, quando ele frequentar esses grupos reflexivos, certo? Então pode ser em um desses dois momentos, né, que esse homem participe do grupo reflexivo. Ah, Sabrina, esse homem pode chegar espontaneamente e ir ao grupo? Eu costumo dizer que os grupos reflexivos ou socioeducativos, eles não são grupos necessariamente apenas para homens autores de violência. O ideal é que todos os homens pudessem participar daquele processo, né? Porque todos nós, inclusive nós mulheres, temos toda a cultura, né, dentro de nós. Sim. Né? E essa cultura, muitas vezes machista, essa cultura que olha a masculinidade de uma forma estanque, né, e única, e a gente já sabe que a masculinidade são as masculinidades, né, tem várias formas, né, de masculinidade. Então, assim, o ideal é que todos os homens pudessem participar, quiçá todas as mulheres também, porque quantas de nós reproduzimos essa fala machista, esse comportamento machista com os nossos filhos, nossas filhas, né? Muitas vezes a gente vai para a palestra e aí as mães dizem, eu nunca dei uma boneca para o meu filho. Você é doida, Sabrina? Eu vou dar uma boneca para o meu filho? De forma alguma. Eu disse, mas você está reclamando aí que seu marido, por exemplo, não cuida de seu filho ou de sua filha, não troca uma fralda, não dá uma mamadeira. Realmente. Eu disse, mas ele não aprendeu isso em nenhum momento. Por que você não ajuda seu filho a aprender? Aí elas ficam pensando, né? Então, assim, quanto é importante se refletir sobre tudo isso. E aí os grupos reflexivos seriam ideais para todo mundo participar, principalmente os homens. Porém, dificilmente um homem a gente encontra homens que espontaneamente vão para lá, né? Que querem ir sem que sejam obrigados a tal, né? Mas já houve, sim, de 2015, olha como é raro, né? De 2015 até hoje aconteceram de fato 2 homens que nos procuraram no desejo de participar dos grupos reflexivos, justamente porque encontravam um deles tinha uma relação sólida há algum tempo e ele agrediu ali pontualmente sua esposa e ele não conseguia entender porque ele fez isso e ele procurou ajuda nesse sentido, ele queria entender. E um segundo porque tinha várias relações e mantinha o mesmo padrão de relacionamento de agressão à companheira nas suas várias relações. E aí ele queria romper com esse padrão, ele queria, de fato, ter sucesso, tinha uma relação mais recente que ele estava muito apaixonado, e ele queria ter sucesso nessa relação, ele não queria perder mais uma companheira. E aí ele procurou, de fato, para ele fazer diferente. Né? Então, somente esses 2 homens. Agora, a gente sabe de iniciativas em todo o país, que estão começando a acontecer, de grupos de homens, né? Para discutir masculinidades, para discutir machismo, para discutir, né, uma série de coisas. E aí tem alguns homens, já passaram em alguns programas, né, homens que se reúnem em barbearias, homens que se reúnem em faculdades, homens que se reúnem em diversos locais para discutir essas questões que prejudicam também aos homens, porque às vezes eu brinco dizendo assim, o homem, a mulher está sendo um pouco mais esperta que o homem nesse sentido, eu brinco, porque a mulher estão pisando no pé dela e ela está gritando, a gente está começando a gritar, dizer, não, eu não aceito esse machismo, não, eu não aceito essa cultura, né? Claro que ainda tem um caminho imenso para trilhar, mas os homens não, estão pisando no pé dele e eles nem perceberam ainda. Aí você diz, como, Sabrina? Vamos pensar, né? Eu costumo sempre perguntar nas capacitações que a gente faz com a polícia, etc., eu costumo sempre perguntar assim, você tem alguma amiga que perdeu o emprego e passou muito tempo desempregada? E todo mundo tem, conhece alguém, né? E aí? Não, ela se virou, ela
foi fazer um doce, vender Avon, né? Vender Natura. Ou então ela ficou lá cuidando dos filhos, tal e tal. E ficou em casa mesmo. Ah, perfeito. E homem, vocês conhecem algum amigo que perdeu o emprego e passou muito tempo desempregado? Ixi, conheço. E o que aconteceu com ele? Ixi, foi muito ruim. Ele virou alcoólatra, ele começou a usar droga, ele entrou em depressão, ele tentou o suicídio. O que acontece? Que diante de um mesmo fato, um sujeito ele consegue olhar de uma forma e o outro de outra. Né? Aí eles começam a eu disse, por quê? Porque também é dito ao homem que ele é o responsável por sustentar a casa, que ele é o responsável por prover, ele é o provedor, que ele não pode deixar de fazer isso, né? E aí eu conheço gente que por exemplo, o marido perdeu o emprego e a mulher tinha 2, 3 empregos, ganhava muito bem, obrigado, e esse homem entrou numa depressão fortíssima. Por quê? Não era questão monetária, não era questão financeira, era questão muito mais cultural e psicológica. Né? E aí, é isso que eu brinco. Tem vários fatores que também, machistas, que também prejudicam esses homens. E que se eles não começarem a perceber isso, eles também continuam sendo prejudicados. Claro que nós mulheres somos muito mais prejudicadas com o machismo, mas os homens também são. Eles ainda não perceberam que são. É bem isso. Eu acho fantástico esse tipo de debate, porque abre precedentes para você entender os problemas sociais. A questão de gênero justifica uma série de coisas. É causa mesmo. Essa ideia de que há uma separação, de que eu tenho um papel aqui X e eu tenho um papel Y, né? Isso explica uma série de problemas, e aí problemas mentais mesmo. Né? A questão do trabalho faz parte da identidade do homem. Né? Se esse homem não é bem sucedido, se esse homem é mal sucedido, se perde o emprego, isso desconstrói ele, destrói ele totalmente. Uma mulher, quando perde o emprego, vai se virar para se refazer, né? O homem é como se perdeu o emprego, aquilo matasse a natureza dele. É muito interessante isso. Ele se torna menos homem, parece, né? Exatamente. E o se virar é reconhecer, né? É reconhecer que eu sou frágil, é reconhecer que eu não dei conta, né? E isso desconstrói totalmente, né? Sabrina, eu vou ler aqui alguns comentários que fizeram durante a sua fala aqui, durante o debate. E aí, 2 comentários desses me chamaram a atenção, porque recentemente eu vi um vídeo de uma moça defendendo que homens sofrem relacionamentos abusivos, mas não só defendendo, como dizendo, olha, as mulheres estão reclamando demais porque elas também promovem relacionamento abusivo. E aí destacando que o perfeccionismo, a mania de limpeza são formas de opressão do homem dentro de casa. E aí, assim, eu acho interessante essa reflexão, mas eu fico pensando assim, né? A quantidade de violência doméstica é gritante e mulher morre. Mulher morre, certo? A opressão de uma limpeza doméstica e de um perfeccionismo de uma mulher cuidando da sua casa ou da higiene dos filhos não se compara a uma machadada, né? A uma panela de água quente na cara de uma mulher e a uma morte que, assim, não é de vez em quando, tá aí, à torta e à direita, toda hora. Infelizmente, a gente só sabe, né, dessa crueldade quando a televisão resolve mostrar, mas a gente sabe que esse número é gritante e é bizarro, né, o tamanho da violência. Então, pautar que mulher violenta homem com a limpeza doméstica e com o perfeccionismo da organização da casa, eu me pergunto, né, se uma mulher fazendo um vídeo sobre isso, né, como é... Bom, enfim. Mas é quem não entendeu nada, né? É quem não entendeu. Nada. Para mim, foi... eu olhei assim e falei, não acredito. Né? É a mulher reproduzindo o machismo, mas né? Porque acontece. Essa mulher precisa de grupo socioterapêutico tanto quanto o homem agressor, porque está gravando um vídeo dizendo que mulheres abusam, né, promovem relacionamento abusivo de homens ao limpar a casa. Demais. Sim. Bom, mas aí o Antônio fala o seguinte, poucos dias atrás, um cidadão chamado Ricardo Roriz criticou a Lei Maria da Penha. Quem legitima isso, né, essa crítica? Em seguida, a Flávia fala o seguinte, alguns homens querem se beneficiar da Lei Maria da Penha, alegando que sofrem violência doméstica pela esposa ou pela companheira. Como é esse processo?
é interessante essa fala dela, porque inclusive já houve até questões judiciais querendo utilizar a Lei Maria da Penha a favor de um homem, né? Isso já foi pacificado, não pode, não existe, né? A Lei Maria da Penha é uma lei feita para mulheres. Agora, assim, Sim. quem é o óbvio, né? Tem que dizer, às vezes a gente tem que dizer o óbvio, infelizmente, né? Às vezes a gente tem que falar. Mas, infelizmente, Sim. queríamos nós não precisar da Lei Maria da Penha, né? A Lei Maria da Penha ela é uma lei de exceção, ela vem para falar de algo que não deveria acontecer. Então, para nós mulheres, seria riquíssimo se a gente não precisasse da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, assim como o Estatuto do Idoso, assim como o Estatuto da Criança, vem proteger alguém que está mais vulnerável aí em algumas relações, né? Então, eu não tenho orgulho algum de ter mulheres ainda em nosso país que usam a Lei Maria da Penha, mas a gente necessita. A gente precisa dessa lei ainda. Enquanto a gente tiver uma sociedade que estiver matando mulheres, enquanto nós somos o quinto país que mais mata mulheres no mundo, né? E éramos o sétimo antes disso, isso a situação está piorando, a situação não está melhorando, a gente precisa da Lei Maria da Penha. E aí, obviamente, vão ter os insanos que vão dizer que a lei não presta, que a lei não deveria existir. São pessoas que, no mínimo, se não são machistas, são insensatas, né? São insensatas e não estudaram sobre o tema e não lidam com o tema. Porque quem lida com o tema é impossível não se sentir sensível a essa situação. É impossível não perceber o quanto a lei tem salvado vidas. Por mais às vezes que, por exemplo, até a própria imprensa venha desconstruir isso, quando chega lá, a mulher ela foi à delegacia, mas depois ela foi assassinada. Né? Então você está passando que mensagem para essa mulher? Não vá à delegacia, não denuncie, porque depois você é assassinada. Mas a maioria das mulheres que busca ajuda, e eu digo, pela experiência de quem trabalhou em juizado de violência doméstica, a grande maioria que busca ajuda funciona. A lei funciona, a lei salva, tira essas mulheres da violência, sim. Né? Então, assim, precisa se buscar a delegacia, precisa se buscar o judiciário, o Ministério Público, nos casos realmente de violência doméstica, porque dá certo, a lei é muito boa, nós temos uma das 3 melhores leis do mundo, e não é à toa. Agora, infelizmente, a gente tem uma sociedade, a gente tem uma cultura aí muito pesada, machista, para brigar, né? E a gente precisa, você falou sobre a educação, a gente precisa começar a discutir isso nas escolas, com as crianças, né? Para mudar essa situação. Porque eu não me conformo, por exemplo, quando eu chego na escola de minha filha e diz, os meninos levam a comida para a festinha, os meninos levam a bebida e as não levam a comida. Por quê? Por quê? As meninas fazem comida e os meninos vão até a rua, o ambiente do homem, e compram a bebida. É assim? Né? Eu não me conformo quando numa letra de música do meu filho na escola vem uma letrinha no final que diz assim, a mamãezinha é a rainha da cozinha. Por que a mamãe que é a rainha da cozinha, não é o papai? Né? Tem uma musiquinha da escola que as professoras cantam que diz isso, a mamãezinha que fez o lanchinho é a rainha da cozinha. Como assim, né? Então a gente precisa começar a discutir isso com os educadores, precisa discutir isso com as crianças na escola, etc, urgentemente, para mudar essa situação. Não sei se eu respondi aos comentários, né? Mas acho que sim. Acho que tem que ser dito dessa forma, entendeu? É para a gente questionar mesmo os papéis, a educação desses papéis, até porque, assim, né? É a vida, né? Por exemplo, como você mesma falou, quem vai ter o filho é o pai também. Então, como é que eu vou ter um filho e eu não sei trocar fralda? Se tivesse brincado de boneca, saberia, né, Sabrina? Porque a gente aprendeu criança, inclusive, a fazer isso, né? A colocar o alfinete sem furar o dedo. Né, na época da gente era fralda de pano. E aí, né? Então, é aprender a viver, né? E aí, né? Quando a gente secciona papéis, a gente vai ensinar a viver pela metade, né? Porque o
o homem que tem habilidade com a rua, com o trabalho, a mulher que tem habilidade com o ambiente doméstico, quando troca de papel, nossa, e assim, o tema não é esse, mas o jogo de relações de poder, por exemplo, dentro de uma empresa, entre quem é homem e quem é mulher, é muito sério. É muito sério. Né? E o machismo está ali, né? O machismo empresarial, estrutural também. Sabrina, o pessoal aqui está super elogiando você, inclusive parabenizando a sua presença na Faculdade de São Luís. Tem alunos gazeando aula para ficar nessa live, nesse exato momento. Ai, Jesus! Alunas, isso. Deixa eu ver o que mais. Aqui, e tem mais uma pergunta, eu vou propor mais 2 perguntas, que faltam só 5 minutos para a gente terminar essa live, tá certo? Mas, assim, você está sendo muito elogiada, e muito obrigada pela sua presença aqui nesse momento, para esclarecer nossos alunos, nossos colaboradores, a mim, professora, e outros pontos. Que bom. Eu que agradeço. A pergunta é essa que está aqui aparecendo no vídeo. Cadê, meu Deus? Sabrina, em sua atuação nessa área, mulheres evangélicas buscam ajuda contra a violência doméstica praticadas por seus companheiros também evangélicos. A pergunta se dá inúmeras vezes em que vi orientações pastorais para que não denunciassem e esperassem em Deus a mudança do esposo. Esse é um fator que precisa ser discutido, né? E é interessante essa pessoa colocar isso, porque pouco antes da pandemia, uma das sugestões de doutora Rosa para a gente começar a atuar era fazer um trabalho junto às igrejas como um todo, né? Católica, evangélica, espírita, afrodescendentes, a gente fazer um trabalho justamente com esses líderes religiosos para trabalhar a violência doméstica contra a mulher, para conscientizar sobre a violência doméstica contra a mulher. Mas a gente sabe que existe uma realidade ainda, né, na grande maioria das religiões, que reforça, por vezes, situações de violência. Então, quando a gente já ouviu em algumas palestras, né, vítimas de violência dizer que em algum momento foram aconselhadas, mas por pastores, por padres, por líderes religiosos, não, mas olha, a mulher sábia que edifica sua casa, né, até que a morte o separe, a mulher sábia edifica sua casa, a mulher tola, né, a destrói, né, com as mãos a destrói. Então, a Shirley, nossa colega de serviço social, que é uma especialista nisso, né, ela é muito religiosa, né? Ela, na verdade, ela é uma pessoa ela tá aqui presente, de uma religião. Acabou de Shirley, beijocas, viu? Ela tem a religiosidade muito forte e é uma estudiosa da Bíblia. E a Shirley sempre traz várias frases, né, que são reproduzidas por líderes religiosos para fazer com que essa mulher se mantenha na relação de violência, né? E aí a gente precisa realmente fazer um trabalho. A gente não pode se afastar, né, dessas pessoas. Pelo contrário, a gente tem que trazer essas pessoas e trabalhar com essas pessoas e mostrar que pode ser de uma forma diferente, que não é possível, né, que Deus queira uma relação violenta, uma relação que pode culminar num feminicídio, né? Então é fundamental realmente trabalhar os líderes religiosos na questão da violência doméstica contra a mulher. Embora tenha alguns líderes religiosos, Marcela, que têm sido aliados, viu? Que têm trabalhado de forma positiva essas questões de violência doméstica contra a mulher. Sim, isso é claro, eu tenho consciência. Bom, gente, não vou me prolongar mais, já chegamos a 1 hora mesmo de live. Convido vocês para verem outras lives, tá certo? Pela Faculdade de São Luís, e eu lanço uma proposta de live nessa mesma temática, né? Vou fazer uma provocação aqui final, antes de ouvir, né, a despedida da Sabrina, que é o seguinte: a violência contra a mulher ela é tipificada, mas a gente, quando defende a mulher diante de violência, fala da mulher adulta, tá? E a mulher criança, a menina, que é violentada em casa pelos pais, é violência contra a mulher também. E aí, quero dizer que em muitos casos,
né, para uma questão moral. Por exemplo, uma menina de 6 anos que passa um batom vermelho na boca, a educação justifica o tapa na boca da menina porque ela com batom vermelho é uma puta ou é uma mulher desmoralizada. Então, durante a infância, a gente acompanha diversos casos de violência contra as meninas a partir de um aspecto moral justificado pelo guarda-chuva da educação. Então, por meio da educação, a gente promove violência doméstica e todo mundo fica calado. Ninguém se mete quando a mãe ou o pai estão violentando a menina ou o menino, né, isso dentro de casa, porque se é pai e mãe tem direito de espancar. Então, para uma próxima temática, né, me interessaria muito ouvir aqui, né, ver você, inclusive Sabrina, outras pessoas, que a gente viesse a discutir violência doméstica como um grande prejuízo ao desenvolvimento infantil e à aprendizagem infantil, justificado sob o termo da educação. E aí, Sabrina, quais são as suas últimas palavras aqui para o pessoal? Olha, só agradecer primeiro a você, viu, Marcela, sempre tão solícita com a gente da Coordenadoria da Mulher, né, nossa parceiraça lá na coordenadoria, já fizemos alguns trabalhos, né, Marcela, juntos, seminários que bombaram, né, a construção do projeto de lei de grupos socioeducativos, que se Deus quiser vão para frente, né, a gente já está tendo boas perspectivas aí, vai ter uma central de penas alternativas em Nossa Senhora do Socorro, e os grupos reflexivos vão estar lá, então a gente está conseguindo, Marcela, vai se tornar uma política pública, né, como a gente sonhou, Sim. e a gente sonhou juntas, né, isso aí. Então, em 2016, 2017. Foi. Agradecer muito essa parceria. Queria deixar de novo o meu prestígio, né, e meu agradecimento à equipe da Coordenadoria da Mulher, né. Se eu sou quem eu sou, né, nesse quesito da violência doméstica, foi a base de muita construção que fizemos juntas, né, com cada um que passou pela Coordenadoria da Mulher, então não só com quem está, mas com quem passou, né, teve uma assistente social muito parceira, que foi a Heloísa, antes da Shirley, também uma excelente profissional, né, as juízas doutora Adelaide, doutora Iraci, doutora Isabela, né, aí agora a doutora Rosa, a Vânia, a Marisa. Então eu gostaria de prestigiar, porque quando eu estou aqui falando de violência doméstica, eu termino falando em nome delas todas, porque é uma construção coletiva. E isso eu gosto sempre de deixar muito frisado, tá? E deixar marcado isso aí, olha, gente, todo mundo juntos, esperando, né, a construção da Casa da Mulher Brasileira. Vai ser um grande ganho para o nosso Estado. A doutora Rosa está fazendo todas as articulações aí, junto com vários parlamentares, junto com o governo do Estado. Então, se Deus quiser, essa Casa da Mulher Brasileira vai sair, né, e é um órgão, é um local que vai unir todos os órgãos no mesmo lugar. Então, essa mulher, ela para de pingar de local em local, e ela vai a um local só, e ali ela tem todos os serviços. Isso vai ser um ganho, né? Essa casa já existe em outros estados, isso vai ser um ganho para o nosso estado muito grande mesmo. Então, assim, deixar registrado isso aí, para que todos estejam juntos nessa batalha que é essa construção. No mais é isso, é agradecer muito e dizer, olha, mulheres que estão sendo violentadas, que se identificaram com alguma fala, por favor, denunciem, falem, não se calem. A violência doméstica contra a mulher é um ciclo e ela só tende a aumentar. Se você se cala, essa violência piora cada dia mais. Busquem ajuda. A DAGV é 24 horas, né? Vocês podem denunciar, podem ligar para o 180, podem ligar para o 190. Não se calem. A denúncia dá certo. A denúncia funciona. E você vai ter o apoio da rede de proteção, o que é mais importante. Perfeito. Eu não tenho nem mais o que dizer. Eu estou extremamente satisfeita. Eu acho que informação salva, sabe? Eu acho que esse tipo de debate salva pessoas. Agradeço, Sabrina, super adorada, né? Você é uma querida demais. O pessoal da Coordenadoria da Mulher, a Shirley, que eu adoro igual, a Marise, que volta e meia. A Marise estudou com meu irmão, então eu conheço a Marise desde criança. Então, assim, são mulheres muito queridas, né? Que são as pessoas com quem eu mais tenho contato.
Então, agradeço bastante a coordenadoria, a figura da doutora Rosa Gianni, tá certo? O trabalho de vocês é lindo e é coletivo mesmo. Toda vez que eu chego lá, é uma coletividade, né, junta, né? E é isso. Eu acredito que é isso. É denúncia, é reeducação, é questionamento de papéis, né, e funções sociais, e que a gente paute cada vez mais a dignidade da mulher, o direito da mulher, e uma sociedade, né, em que ninguém controle ninguém, ninguém seja algoz de ninguém, que a gente possa fazer parcerias e trabalhos coletivos cada vez mais. É isso. Agradeço, gente, a presença nessa live e até as próximas. Beijo. Obrigada, Sabrina. Tchau, beijo. Obrigada. Muito bem.